cala não sente. Conversas com ação e sentido. É assim que o silêncio se perdeu. Está a ouvir o Quem Cala Não Sente. Este é um espaço de conversa aberta sobre inclusão, comunidade e impacto humano. Sem pressa, sem rótulos e sem respostas ensaiadas. A conversa que vai ouvir faz parte de uma série dividida em 4 partes, gravadas numa única sessão, onde deixamos as ideias crescer naturalmente, sem cortes artificiais. Se este tipo de conversa faz sentido para si, siga o programa na sua plataforma de podcast favorita, partilhe com alguém que também precise de escutar e participe, porque este espaço constrói-se com quem está desse lado. E vivemos numa época em que toda a gente tem opinião sobre tudo. Pois, isso sim. E esta pergunta que tenho para ti tem a ver sobre isso, tem a ver com isso, quero dizer, tem a ver com opinião. O que é que ainda te faz parar antes de falar? O que é que faz parar antes de falar? Faz muita coisa. Eu não sou uma pessoa muito expansiva e tenho esse, se calhar, defeito de pensar muito antes de falar. Portanto, isso para mim é normal, faz parte de mim. Há pessoas que falam... É um defeito agora? Porque às vezes, se calhar, podia soltar mais e, portanto, não estar tão... ser mais genuíno e não estar sempre a pensar naquilo que se vai dizer a seguir, que às vezes... mas pronto, é a minha natureza e é assim que as coisas acontecem. E achas que, desse ponto de vista, hoje em dia não fazia um bocadinho mais de falta às pessoas, principalmente aqueles que têm uma voz ativa no espaço público, não é? Não achas que faz um bocadinho de falta esse lado que tu dizes que é um defeito, nesse caso? Não achas que às vezes havia de haver um bocadinho mais de controle da parte das pessoas? Sim, isso acho que sim. Hoje em dia as pessoas têm opinião sobre tudo e mais alguma coisa, tudo e um par de botas. Quer dizer, não sabem e depois nem vale a pena dizer o contrário, porque as pessoas acham, sobretudo as mais ignorantes, acham que têm absoluta razão e que sabem tudo. Portanto, mas mesmo não só a pessoa comum, mas tu vais ver também, por exemplo, há bocadinho estávamos a falar nas televisões, os comentadores. Há lá comentadores, aqueles homens devem ser extraordinários, homens e mulheres, eles sabem tudo. Falas de política, eles sabem de política. Falas de negócios, eles sabem de negócios, sabem de tudo. Eu já ouvi uma astróloga a falar sobre aderência do piso de autoestradas. Mas acreditas que isso, ou seja, a personalidade em si da pessoa ou a comunicação da pessoa tem influência na forma como as pessoas a ouvem? No sentido de, se por exemplo tu tens uma pessoa que é muito expressiva, muito comunicativa, fala muito e as pessoas ouvem-na, achas que isso é influência direta na escolha dessa pessoa para comentar, lá está, todos os temas e mais algum? Em termos de televisões, eu acho que isto tem muito a ver com quem tu conheces. Há um circuito, continua a ser as televisões, os comentadores são todos ali, maltinha de Lisboa, que conhecem-se todos uns aos outros. Pois, estão lá ao pé do estúdio também, chegam lá em menos de nada, não é? E portanto são comentadores por isso mesmo, porque são amigos do diretor, do subdiretor, deste e daquele, vão com ele para os copos, e portanto acho que parte um bocado por aí, porque eu por acaso também não vejo muito, é uma das coisas que eu evito, e já há muito tempo, não vejo muita televisão, sobretudo a parte de informação, portanto, a informação para mim vem sobretudo através da internet, não propriamente da televisão. Porque a televisão foca-se
muito na imagem, no poder da imagem. E, portanto, muitas vezes, se retirares a imagem, o conteúdo não é por aí além. Não é? Por exemplo, aquilo que estavas a falar há bocado, estávamos a falar de encher chouriços. As televisões, quando há um incêndio, aquilo tem umas imagens impressionantes, não é? E então, quem está, o jornalista que está num incêndio, tem que ir aguentando aquilo ao máximo possível. Ele não tem nada para dizer. Não tem nada de novo para dizer. Então, se reparares bem, aquilo funciona em loop. Portanto, o jornalista diz uma coisa e depois chega ao fim, não tem mais nada para dizer, repete outra vez e depois repete outra vez. E também fazem outra coisa que eu reparei no outro dia, por acaso dei-me por isso no outro dia, numa notícia em específico, e depois fui analisar e percebi que era um padrão, que é começar a dizer a notícia portanto, pela ordem natural da notícia, não é? Aconteceu não sei o quê, derivado disto, com estes envolvidos e com estas consequências, e depois, portanto, é de trás para a frente e depois continuam para encher chouriço, lá está, para teres uma peça que tu tens que escrever, por assim dizer, 1 minuto daquilo que vais dizer, mas precisas ter 2 minutos de peça, então dizes 1 minuto de trás para a frente e depois da frente para trás. Ou seja, eu reparei nesse padrão, que era, não interessa sobre o que era a notícia, mas era, aconteceu isto, os envolvidos são estes, foi neste contexto, teve estas consequências e agora está a ser feito isto. Porque teve estas consequências, porque foi deste momento e assim fora até o que aconteceu novamente. Continuando a dizer, na prática, a mesma coisa. Mas é tipo, trás para a frente e depois da frente para trás. Lá está, para transformar 1 minuto de notícia em 2 minutos. Ou 2 minutos, ou o tempo que for necessário. Sim, claro, estou a dar um exemplo. Depois da regia é que lhe diz, pronto, podes acabar. Exato. Mas isto acontece também nas próprias peças gravadas, não só nos diretos. É engraçado. Mas isso, sobretudo, se tens imagens impactantes. Para manter essas imagens na televisão. E quando não as tens, inventa-las, não é? E para atrair as pessoas, portanto, o jornalista tem que estar a falar, não pode pôr só as imagens. E, portanto, como não tem nada para dizer, um incêndio do prédio, mas como ainda não estão lá, metem um incêndio do outro prédio de há 10 anos atrás e depois assim um cantinho pequenino a dizer arquivo. Também acontece. Então, estão lá várias horas, entretanto o incêndio já se apagou, mas estão a mostrar aí. Isto agora parece que estou a bater no ceguinho, mas voltando outra vez à CMTV, já não me lembro do que é que foi, acho que foi da visita do Papa a Portugal. O Papa estava a caminho de Portugal e como tinham que fazer o direto sobre a vinda do Papa a Portugal e não tinham imagens, obviamente, que o avião ainda estava a passar em cima de França ou Itália ou Espanha, já não sei, meteram o flight radar, ou seja, o mapa com o avião, com o percurso do avião, a ocupar metade do ecrã para encher, lá está, uma imagem de alguma coisa, não é? Isso é uma espécie, grosso modo também, uma versão, digamos assim, de acompanhar os autocarros das equipas. Sim, eles vão atrás. Tu achas que quem tem autocarros das equipas? Sim, é isso. E tu achas que quem tem, ou seja, tu achas que eles têm a noção? Eu não digo que eles têm perfeitamente a noção da exposição que têm. Isso não está em causa. Mas tu achas esse tipo de jornalismo, esse tipo de televisões, eu não estou a falar só da CMTV, estou a falar de todos aqueles que são, de certa forma, sensacionalistas. Tu achas que eles têm a noção não é do poder que têm, porque isso eu acredito que têm, mas achas que eles têm a noção do impacto ou da responsabilidade daquilo que estão a fazer? No sentido de influência das pessoas? O objetivo deles é ter audiências. E, portanto, aquilo, em termos de audiências, aquilo é tudo analisado a pormenor. A tua opinião? É? Do há quem doer? Achas que eles não estão-se nas tintas para... Em muitos casos, sim. Isso depois leva àqueles diretos de velórios, àquelas invasões de privacidade das dores das famílias, essas coisas todas. É tudo a questão de audiências. Porque se não tem audiências... Não vai haver audiências. Não. Não é? Portanto, acho que tem só e unicamente a ver com isso, mais nada. Okay. Não entra mais nada na mente de quem decide se vamos passar isto ou vamos passar aquilo. Vamos passar aquilo, dá mais audiência. Porque há uma questão em relação a isto que me inquieta muito, que é
o quem fala por quem. Nós estamos aqui no quem cala não sente, e eu faço muitas vezes esta pergunta a mim próprio, que é quem fala por quem? Ou seja, às vezes há minorias, há pessoas que não têm a sua visibilidade porque alguém a abafa ou porque alguém fala por eles. E aproveito isto para lançar o nosso segundo desafio da conversa, que é um desafio muito simples. Tem a ver exatamente com isto, com voz. Há alguma situação em que achas que alguém falou por outro quando lhe devia ter dado o microfone? Seja em que contexto for. Microfone no sentido figurado, claro. Achas que alguém assumiu publicamente uma posição quando a pessoa ou a entidade ou quem quer que seja é que devia ter esse relevo e alguém lhe passou por cima? Mas isso estás a falar aqui em termos de televisões, em termos de... Vou-te dar em todos os exemplos da tua experiência de vida, por assim dizer. Como eu disse, isto é uma entrevista ao Jorge, não é uma entrevista ao jornalista, então isto pode ser um exemplo pessoal ou profissional, não interessa. O que eu quero dizer é, supõe que uma pessoa tinha direito à voz e era uma situação que envolvia a pessoa ou a entidade, não interessa, e houve alguém que se sobrepôs a essa voz. Vou dar um exemplo. Há tempos o Cristiano Ronaldo fez uma suposta greve de jogos porque achava qualquer coisa sobre a gestão do clube, não interessa aquilo. Ele não devia, ou seja, não devia ter sido ele a manifestar esse descontentamento. Devia ter sido a equipa, ou devia ter sido o clube, ou devia ter sido quem tivesse que ser. Mas ele, derivado do poder que tem, assumiu essa postura. O que é que eu quero dizer com isto? Às vezes há momentos em que as pessoas são abafadas ou têm a voz transposta noutra situação. Nós, por exemplo, temos políticos a defender os interesses dos seus cidadãos, não interessa se a nível autárquico ou a nível nacional ou o que é que seja, quando muitas vezes não é dada voz aos cidadãos. Ou seja, esse tipo de exemplos, tens algum que tu te lembres? Pode ser contigo ou de uma notícia que tenhas visto, alguma coisa? Não, eu acho que isso acontece com alguma frequência. Agora, um caso específico, não me estou a lembrar, mas, por exemplo, em termos mundiais, tens o Elon Musk, toma posições sobre política, por exemplo, que ele não foi mandatado para aquilo, não é? Mas acha que, assumiu, tipo Ronaldo, acha que está num patamar em que pode fazer tudo, e dizer tudo, e tomar todas as posições que muito bem entender. Dar as regras do jogo, não é? Sim, sim. Não, aliás, essa gente, esses grandes, as pessoas que fazem algo de extraordinário, eles acham que são completamente diferentes dos outros e que as regras que se aplicam aos outros não se aplicam a eles. Portanto, o caso do Ronaldo fez, o Ronaldo está num patamar que pode fazer tudo o que quiser. Não é? Os grandes bilionários também é a mesma coisa. Portanto, o que se aplica aos outros não se aplica a eles. Eles são tipo deuses. Estão no outro nível. Não é? E sabes que portanto, desafio superado, só para dizer porque é que surge este desafio surge no âmbito de outro projeto. Isto é o nosso product placement, a gente temos projetos, se alguém quiser comprar este espaço de desafios, esteja à vontade, nós recebemos esse donativo de bom grado. Mas este desafio é uma espécie de apoio do projeto Rede Viva, é um projeto cofinanciado pelo Instituto Nacional para a Reabilitação e que trabalha precisamente isto. Portanto, é um projeto só sobre 3 coisas: autonomia, voz própria e participação ativa. Ou seja, é aquilo que nós precisamos de fazer, porque às vezes o ser inclusivo é saber dar espaço e voz àqueles que precisam dessa voz. E o Rede Viva é isso, é informar sobre direitos. É quase uma espécie de jornalismo, só que um jornalismo virado para a informação sobre os direitos das pessoas com deficiência, neste caso, e
acompanhamento social a essas pessoas. E por isso é que faz sentido este desafio ser do Rede Viva. E tenho aqui mais uma pergunta da comunidade, que é, alguém perguntou exatamente isto. Há algo que nunca disseste publicamente e que gostavas de dizer? Não. Não precisas de, se quiseres Não. dizer algo Não, por outras palavras ou de outra forma, às vezes... não, como te disse, eu não ligo muito ao que as outras pessoas pensam. Mas, por outro lado, sou jornalista e, portanto, os jornalistas devem ter... portanto, as pessoas esperam, e isso faz parte, enfim, se eu digo algo, portanto, o jornalista pode ter opinião, e durante muitos anos, quando estive no Bar Levante, eu escrevi artigos de opinião, para além dos artigos jornalísticos que escrevi. Portanto, são coisas diferentes, são peças diferentes. E nos jornais é uma regra de ouro que a opinião está lá assinalado como é a opinião e o resto como a notícia. E, portanto, são coisas diferentes. Mas o que se passa é que as pessoas... Não tem que ser parcial e uma notícia tem. Uma notícia deve ser imparcial. A opinião, não. E, portanto, por isso é que tudo o que é opinião deve estar assinalado como opinião. Se bem que há alguns jornais que não fazem isso, que a gente lê textos que aquilo é meio factos, meio opinião e por aí fora. Mas o que acontece é que as pessoas fazem confusão, ou seja, se eu escrevo um artigo de opinião e depois vou escrever um texto noticioso, há muita gente que fica a pensar, ele está a escrever isto, não é porque é verdade, não é porque tem os factos, mas porque ele pensa daquela forma. E, portanto, e por isso é que eu me contenho. Portanto, hoje em dia não faço artigos de opinião, senão muito esporadicamente, exatamente para não contaminar a minha profissão de jornalista. Portanto, os textos que eu depois faço como jornalista, porque hoje em dia as pessoas... São ética quase, não é? Não, é para que as pessoas não façam confusão. Portanto, não deviam fazer, porque uma coisa é a opinião, outra coisa é a notícia. Mas há muita gente, e sobretudo hoje em dia, que não percebe isso, e pelo facto de não perceber, eu procuro fazer basicamente só artigos jornalísticos e não de opinião. Isto porque pronto, agora isso também me leva aqui a outra coisa que tem a ver com a questão da desinformação, não é? Porque muitas pessoas, para não dizer quase todas, não prestam suficiente atenção, e não estou a falar só de notícias. No outro dia tive uma situação profissional em que uma pessoa me envia uma ideia de candidatura para um projeto porque leu o título, mas não leu o destinatário. Ou seja, não percebeu que aquilo não se aplicava a nós. Isto para dizer que também isto acontece muito nas notícias, que é os títulos, e tu tens essa experiência certamente porque trabalhas online, não é? Os títulos muitas vezes são clickbait, porque depois o que vende também online são os anúncios, é a quantidade de visitas que tu tens aos sites, mas às vezes nem é só essa questão do clickbait. Às vezes as pessoas prendem-se no título, assumem que o título é a notícia, ou o título e aquela pequena descrição que aparece no Facebook, né? A primeira coisa que se lê antes de abrir o link, e assumem automaticamente aquilo como uma verdade indiscutível. E isso depois, tirado fora do contexto, leva à desinformação. Sim, e ainda hoje estava no café, estava lá um jornal que é o Lagoa Informa, que é de um colega meu. Sim. E tinha lá o editorial dele, em que ele falava disso, e também me acontece com muita frequência, que é, eles depois põem coisas também na net, é um jornal em papel ainda, ele depois põe coisas na net, lá no Facebook dele, nas redes sociais dele, e acontece muitas vezes que as pessoas, tens uma notícia, tens um título relativo a uma notícia, e na notícia tu explicas onde, quando, etc. E as pessoas leem o título, e mandam uma mensagem a perguntar onde é que é e quando é que é.
Isso a mim acontece frequentemente. Portanto, que as pessoas só leem isso e depois já há esse risco, exatamente, porque os títulos têm que ser, não tem necessariamente que ser clickbait, embora muitos sejam, mas têm que ser títulos atrativos para levar, porque as pessoas... Agora a pessoa a visitar, não é? Para que as pessoas leiam a notícia, porque a concorrência é enorme. Portanto, até no teu feed de conjunto de notícias e de não notícias que te aparece no Facebook, por exemplo, tens para lá dezenas, centenas, e porque tu clicas num e não clicas no outro. Portanto, tem que se jogar com os títulos também. Não tem necessariamente que ser clickbait, mas tem que se meter no título alguma coisa que interessa à pessoa e que desperta, sobretudo despertar a Às curiosidade. vezes o início da notícia, não é? Porque tu fazes muito isso, que eu já reparei, que é, tu não fazes clickbait nesse ponto de vista, tu fazes no Algarve Marafado uma coisa que eu já vi, que é, no meu entender, a única maneira saudável de fazer isso, de despertar a curiosidade, que é, tu dás uma parte da notícia no título. Que é dizer, por vezes, por exemplo, esta cidade do Algarve vai ficar sem luz durante 2 dias. Não interessa. Estou a dar um exemplo parvo. E quem conhecer, porque depois aquilo vem associado à fotografia, e quem conhecer a cidade vai reconhecer a fotografia. Portanto, logo aí eu sei qual é que é a cidade, sem ler o nome da cidade. E depois, se eu efetivamente, porque não me interessa, eu vivo em Portimão e trabalho em Albufeira. Mas muitos dos que não conhecem também clicam, não é? Não me interessa saber quando é que Olhão vai estar sem luz, mas conheço Olhão, então já não vou clicar. Quando clico, é porque aparece Portimão e eu quero saber quando é que vou ficar sem luz em casa. Claro. Ou seja, estou a dizer isto é a maneira saudável, por assim dizer, de fazer clickbait, não é? Sim, porque... E tem a ver com esta questão da responsabilidade, não é? Mas os títulos devem sempre corresponder ao que está na notícia, não é? Agora, há várias formas de dar um título e, portanto, nós tentamos dar sempre o título de forma a captar o interesse das pessoas e levar a que as pessoas cliquem lá. Isso é normal. Mas pronto, mas depois há outros que fazem realmente clickbait, que o título indicia uma coisa, mas depois vais ao texto e não é exatamente isso que está no texto. Esta conversa não termina aqui. Para a semana continuamos com mais uma parte deste encontro, onde aprofundamos outras dimensões do mesmo diálogo. E entretanto, siga o Quem Cala Não Sente, partilhe este episódio, deixe a sua reflexão ou pergunta. A próxima conversa pode até começar por aí. Quem cala não sente. Conversas com ação e sentido. É assim que o silêncio se perdeu.